Santo, meu Pai, desça a sabedoria do alto sobre a nossa vida. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso conhecimento para a palavra do Senhor. Crava ela, meu Pai, na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos pecar, Senhor, contra o Senhor. Flui neste lugar, Senhor, do adulto à criança. Que aqueles que estão se direcionando a este lugar, meu Deus, a casa, meu Pai, que é tua casa, a casa de oração, venham debaixo de proteção, Senhor. Guarda, meu Pai, coloca os teus anjos ao redor, meu Deus, para que eles cheguem bem. Aleluia, Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que tudo que acontecer neste lugar venha ser para glorificar o teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Bom ensinamento a todos, amém? Glória a Deus. É de volta aqui. Bora passar essa varinha. Carregando, bora? E o doutor? Saiu isso, né? Presença para todo mundo. Amém. Deus abençoe, que nos enche de graça, poder, autoridade. Essa postura que eu esqueci. Não fecha, não. Marcelo, Tânia, o Gerson Lucas. Faz o filho. A gente falou aí, a gente encerrou o assunto da folha 15. Ou alguma dúvida aí acerca de batismo? Já que não ficou dúvida, vocês podem responder então a minha pergunta. Não, estou com dúvida. Por que é então que a Bíblia fala que o batismo é uma vez só? O batismo é uma simbologia. Mas tem uma resposta mais concreta para isso, né? A enquete da semana passada foi a seguinte: se porventura uma pessoa que uma vez se batizou, agora essa pessoa se afasta, quando essa pessoa volta para a igreja, chega lá na denominação e o pastor fala: não, você tem que batizar de novo, você pecou, você saiu, você transgrediu, é necessário essa pessoa se batizar de novo? Não. Por quê? Porque o batismo já foi. O primeiro batismo é válido. O que essa pessoa precisa fazer para se reconciliar com Deus? Se arrepender dos pecados cometidos depois em que se batizou. Ok? Esse entendimento de que transgrediu contra Deus, buscá-lo de todo o coração, buscando o arrependimento, para alcançar então o perdão de Deus. Até aí, tranquilo. Mas nós temos uma resposta concreta quando alguém te perguntar, então, por que o batismo ele é uma única vez? Você vai responder o seguinte: o batismo é apenas uma vez, porque o batismo é simbologia da morte, sim ou não? Sim. Dá para morrer mais de uma vez? Não. Não dá, né? Então, por isso que não se batiza, né? O batismo é simbologia da morte. Morreu uma vez, já acabou. Então, por isso que a Bíblia é enfática em dizer que o batismo é apenas um. Ok? Tá, senhoras? Tem a dúvida. Certo? Então, até aí está todo mundo no mesmo entendimento, né? Agora nós vamos começar aí a folha de número 16. E aí muda o assunto. Vocês têm certeza que eu não vou falar mais batismo. Tá? Então agora virou aí, ó, a página, viu? Trocou o assunto. Agora o assunto é como, na página de número 16, como as pessoas conheciam a Deus antes de ter
a Bíblia Sagrada? Que se arrisca? Que é a Bíblia que nos apresenta a Deus. É a Bíblia que nos mostra quem é Deus. E como as pessoas conheciam a Deus antes Através dos profetas. de ter a Sagrada Escritura? Através dos profetas. Um pouco antes dos profetas já se falava-se de Deus. Através dos seus milagres. Para saber o que é o milagre, precisava conhecer a Deus, para buscar o milagre. Como se conhecia a Deus antes de ter a Bíblia Sagrada? Antes de Deus revelar os profetas. Olha o escritor. É, por isso que nós vamos estudar. Tá vendo? Tem uns assuntos que às vezes a gente jura que sabe. Né? Mas aí se alguém perguntar, a gente descobre que não sabia. Né? E é por isso que nós estamos aqui. Às vezes as pessoas, não precisa fazer esse tipo de coisa. Quem nunca se deparou com aquela famosa pergunta, por que eu vou acreditar na Bíblia? Se a Bíblia foi escrita por homens. E aí você responde o quê? Até hoje, talvez você não tivesse uma resposta concreta, né? Que você vai dizer a homens usados pelo Espírito Santo. Aí a pessoa vai dizer, como você sabe que a pessoa é usada pelo Espírito Santo? E aí vai. Né? Porque a pessoa já decidiu. A pessoa já decidiu que não ia acreditar na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Então agora você vai precisar mostrar Deus na vida desses homens para que a pessoa creia na Bíblia. E como que a gente faz isso? A coisa mais simples do mundo. Quem tem irmão aqui? Todo mundo tem irmão aqui. Quem nunca teve uma treta de família? Com o irmão. Quem é casado aqui, namora. Quem nunca teve uma discussão com o cônjuge, que mora junto, come as mesmas coisas, gasta a conta igual e no final do mês às vezes senta e dá um... Ah, você gastou mais do que... Não, mas eu não estou no lugar de você. Não, mas foi você que... Né, de por mim não tinha comprado isso, de por mim não tinha comprado aquilo. Sim ou não? Isso é só para você entender onde a gente vai chegar. Então já ficou mais comprovado que no meio da sociedade há divergências. Né? Hoje tem realities aí onde eles pegam um monte de pessoa em culturas diferentes, criadas em lugares diferentes e joga tudo lá dentro de uma casa lá e fica filmando o comportamento dessas pessoas. Dá ruim ou não dá? É uma treta atrás da outra, é uma bagunça atrás da outra, né? E as pessoas ficam até famosas por conta disso. Agora você pega a Bíblia e você vê 40 pensamentos diferentes. 40 pessoas com cultura diferente, idades diferentes, tempos diferentes, entrando em concordância. Só Deus para fazer um negócio desse mesmo. Está entendendo? Olha só o meio que você vai usar para provar que a Bíblia, ela, mesmo ela sendo escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens, eles não erram quando eles falam que a Bíblia foi escrita por homens. Mas ela tem um único autor, que é Deus. Os homens foram apenas escritores. Quem foi o autor? Quem ditou a palavra para ser escrita foi Deus. Deus ia dizendo para eles e eles iam escrevendo, certo? Com exceção aos mandamentos, que a Bíblia diz que Deus manda Moisés preparar as pedras, Moisés coloca lá, e agora Deus mesmo escreve os mandamentos na pedra. Né? Mas antes disso, e antes da palavra começar a ser dissertada, Deus já vinha escrevendo as suas leis no coração dos homens. Deus vinha se mostrando e se revelando aos homens pouco a pouco. Dá para entender como 40 homens, eu digo isso com uma diferença de espaço, né? Tem diferença aqui entre o Novo e o Velho Testamento, entre lá Gênesis, entre Adão e entre o último escritor aqui da palavra de Deus, a saber, João lá com o Apocalipse, uma diferença de mais de quase 5.000 anos. E eles vêm concordando com aquilo. Quando um nasceu, o outro já tinha morrido. Um viveu num tempo diferente do outro. Não é que nem hoje, você pega o WhatsApp aqui, você fala com o seu amigo lá nos Estados Unidos, você fala com o seu amigo lá na Coreia, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Todos nós sabemos que a comunicação naquela época não era dessa forma, não tinha como fazer esse tipo de coisa.
Então, como fazer uma coisa tão perfeita como essa, com 40 mentes pensantes? Hoje em dia a gente discute até com o médico, né? A gente chega lá, o médico estuda para dar um diagnóstico para a gente, aí chega lá, a gente quer discutir com ele e dizer que ele está errado. Sim ou não? Quem nunca? Né? Não, o senhor está errado, o médico, como é que é? Mas quem que é o médico aqui? Aí não, aí a gente vê a Bíblia, a gente vê o médico concordando com o pedreiro, concordando com o cobrador de impostos, concordando com o faxineiro, concordando com o profeta. Como que é um negócio desse? Só mesmo o Espírito Santo de Deus para fazer uma concordância dessa. Às vezes a gente senta com a pessoa que está ali com a gente na caminhada, que estuda junto com a gente, que mora junto com a gente, às vezes não entra no entendimento. Agora imagina para sair a palavra de Deus. Há quem diga que tem controvérsias. Não tem controvérsias, é a gente que lê errado. Quantas e quantas passagens bíblicas, às vezes a pessoa compra, dizendo que não tem concordância com aquela outra, mas quando a gente vai ver o contexto geral da coisa, ela está inserida em tudo aquilo que foi nos ensinado já mediante a palavra de Deus. É lógico que se eu pegar um versículozinho isolado, eu não ler o que tem antes e eu não ler o que tem depois, ele pode gerar dúvidas, ele pode gerar alguns preceitos. Mas se eu examinar a Escritura, eu vou ver que ela é perfeitamente correta e se completa a si mesma, que há uma concordância não só verbal, mas há uma concordância espiritual entre a palavra de Deus. Geralmente na Bíblia de estudo, a cada 3 versículos, você vê embaixo lá vários outros versículos relacionados àquela referência. E por que a gente erra ao se deparar com alguns tipos de versículos? Porque a gente lê. Mandaram a gente ler a palavra, e Deus não mandou ler, Ele mandou examinar. E é por isso que muitas vezes gera pretexto, mesmo com alguns textos bíblicos, porque a gente não examina, a gente quer só ler porque é mais rápido. Né? Meditar, você vai demorar aí 1, 2, 5, 1 semana, 2 semanas, num mesmo versículo. Você está meditando, você está aprendendo, você está mastigando aquilo ali. Agora, se você pegar para ler, você pode ler 10 capítulos em um único dia, mas você não vai aprender a mesma coisa se você tivesse pegado 2, 5 versículos e meditado em cima deles. Então, que isso sirva-nos de lição, nós não precisamos de pressa. O que importa é que nós devemos conhecer a palavra e conhecer também a Deus. Ok? Ficou claro essa intenção de Deus? Ficou claro do que dizer quando alguém perguntar para você: por que eu vou crer na Bíblia? Se a Bíblia foi escrita por homens, você diz: muito bem, está aí. Se a Bíblia foi escrita por homens, está nós dois conversando aqui, já estamos discordando. Agora, esses 40 autores da Bíblia aqui, eles não se conheceram, eles não se conversaram, eles não fizeram uma reunião entre si para escrever, e mesmo assim a palavra ela vem como um quebra-cabeça, se encaixando um texto no outro, um capítulo no outro, um livro no outro, de maneira que hoje nós podemos ler e compreender a palavra de Deus como se fosse escrita por uma única pessoa, e de fato foi, o próprio Deus quem é o autor da nossa Bíblia Sagrada. Ok? O importante é que a Bíblia ela vem não só para a gente ouvir falar de Deus, mas para a gente conhecer e compreender. Se você tiver a possibilidade, se você tiver com a sua apostila, eu te oriento aí a circular essas duas palavras aí: conhecer e compreender. Está no primeiro parágrafo da sua apostila, na finalzinho da penúltima linha e na última linha. Você vai encontrar as palavras conhecer e compreender a Deus. Essa frasezinha. Aí eu te pergunto: como eu sei que eu conheço a Deus? O que é conhecer a Deus? Vamos lá, um de cada vez, senão não escuta. Conhecer a Deus. O que eu entendo? Mas não é. Mas não é. Nós vamos ver agora o porquê que não é. Ou segue um padrão? Segue um padrão. Para todas as coisas.
Quando eu digo que eu conheço alguma coisa, o que eu uso como definição para dizer eu conheço? O que a esposa usa como definição para dizer, não, eu posso ver 10 homens andando na rua. Se meu esposo já não veio, você apontar, você dizer quem é. E o esposo a mesma coisa. Eu posso ver um monte de mulher. Se a minha esposa passar, eu sei que é ela que passou. Como eu digo? Como eu posso dizer que eu conheço? Você tem intimidade. Eu tenho intimidade. Eu sei quem é. Eu não vejo por aparência. Eu conheço os detalhes dessa pessoa ou dessa coisa. Quando você diz que você conhece algo, logo se entende que você domina. Quando você vai fazer uma entrevista para uma determinada área, uma das perguntas que o examinador te faz é: você conhece esse assunto? Ou você conhece esse cargo? Você sabe o que faz? Sim ou não? Porque o conhecer logo traz que quem conhece já tem o quê? Um entendimento do assunto. Então, quando eu digo que eu conheço a Deus, é óbvio que eu já tenho que ter requisitos suficientes para saber quem Ele é e quando Ele está falando, quando é Ele que está vindo ao meu encontro. Sentiu a diferença? A Bíblia diz que Samuel, crescendo dentro da casa de Deus, não sabia quem era Deus. Deus fala com ele, ele não consegue discernir quem é. Quem sabe quantas vezes ele já tinha pregado que conhecia a Deus, porque a Bíblia diz que ele já vestia éfode de linho, ou seja, ele já vestia vestes sacerdotais, ele já pregava acerca de Deus. Mas o texto prova que ele não conhecia a Deus. E quanta gente está enganado na igreja? Ai. Porque ouviu falar de Deus, ouviu dizer que Deus chegou. Quantas pessoas? Eu vi uma vez um testemunho, né? Eu vi que estava dizendo que o macumbeiro entrou na igreja, vestido de terno, chegou, colocaram ele na onde? Vestido de terno, a Bíblia na mão. Colocaram ele na onde? Não tá. Pediram nada, nenhuma referência, e o homem está lá. Daqui a pouco ele passa a mão no microfone e diz: ele está aqui, ele chegou, ele está passando aí, todo mundo se alegrando, todo mundo. Daqui a pouco ele diz: ele é Satanás. E aí? Porque não conhecia a Deus. Porque quem conhece sabe quando é ele que chega. A Bíblia diz que agora a diferença de quem conhece. A Bíblia diz que Elias estava dentro de uma caverna. Aí o diabo veio e disse: eu vou enganar esse besta, é agora que eu vou enganar esse trouxa. Aí vem de lá para cá e vem fazendo um vento. Elias está dentro da caverna e disse: não é o Senhor. Aí Elias agora está lá e o diabo diz: agora eu engano esse besta. E vem de lá para cá e faz um redemoinho, ainda mais forte faz. Ele não sabe porque ele não viu, mas agora ele vai ver. E aí vem fazendo aquele redemoinho, Elias olha e disse: não é Deus. O inimigo vem agora, quem sabe, em forma de fogo e passa aquela chama. Elias olha e disse: não é Deus. Aí vem uma brisa, um ventozinho, só uma folhinha. Passou aquele furacão e disse: não é Deus. Aí vem um ventozinho leve, suave. Quem sabe uma única folha passando ali naquele vento, ele percebe e algo chama a atenção dele, ele vai para fora e diz: eu sei que o Senhor está aqui. Isso é conhecer a Deus. É saber quando Ele está e quando Ele não está. É saber quando é Ele e quando não é. Isso é conhecer. É você olhar algo e automaticamente identificar. Okay? Então eu só posso dizer que eu conheço a Deus quando eu consigo identificá-lo. Enquanto você não consegue identificar a Deus, você não conhece Deus coisa nenhuma. Enquanto você precisar de alguém para dizer: Ele chegou. Enquanto você precisar de alguém para dizer: Ele está aqui. Enquanto você precisar de alguém para dizer: eu estou sentindo a presença dEle, você ainda não conhece a Deus. Quando você conhecê-lo, você mesmo vai saber que Ele está. Você mesmo vai saber que Ele chegou. Você mesmo vai saber que é Ele. Ok? Agora, compreender a Deus vai além de conhecê-lo. Mas lendo parece a mesma coisa, né? Conhecer e compreender. Parece que são mais ou menos a mesma coisa. Mas não é. Conhecer a Deus é perceber e conhecer todos os seus atributos e as suas ações. E compreender a Deus. Isso é um ponto além. Isso é um ponto acima de conhecer. Oh, glória. Compreender a Deus é
aceitar que a vontade dele é melhor do que a minha, aceitar que a decisão dele é melhor do que a minha, aceitar que o caminho dele que ele escolheu para mim é melhor do que o... Isso é compreender. Não é isso que eu quero, mas eu compreendo que a vontade de Deus é melhor para a minha vida. Isso é compreender a Deus. Porque muitas pessoas hoje às vezes não alcançam vitória, porque conheceram a Deus, até sabe quando ele chega, até sabe quando ele se vai, mas não compreende a Deus, não entende por que Deus permite passar por algumas lutas, não entende por que Deus permite passar por algumas situações. Me diga alguém que conhecia e compreendia a Deus, lá ainda no livro do Gênesis. Jó demorou um pouquinho para compreender. Ele conheceu, ele mesmo chega a dizer, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, agora eu conheço. Para compreender a Deus, só lá no finalzinho que ele compreende. Mas a gente vê um jovem, já conhecendo a Deus, sendo jogado no cativeiro, sendo vendido como escravo. Não, José. E a Bíblia diz que há algum tempo ele murmurou contra Deus. Em algum momento ele se levantou e disse: eu estou sozinho. Em algum momento ele disse: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não, porque ele compreendeu que a vontade de Deus era mais alta do que a dele, que o caminho que Deus preparou era melhor do que o que ele tinha traçado para a sua vida. E ele vai quietinho, seguindo o tempo e obedecendo os momentos da vontade de Deus. E alcançou vitória. Essa é a diferença de quem compreende a Deus. Quem compreende a Deus não murmura. Quem compreende a Deus não reclama. Quem compreende a Deus não compara a sua vida com a vida do outro, porque sabe que Deus tem um projeto particular para a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Quem não conhece a Deus fica reparando a vida do outro e vai dizendo: por que isso acontece comigo? Por que na minha vida é assim? Por que o outro não passa por isso? Deus vai dizer: porque é a mesma coisa que sua mãe dizia para você, porque você não é todo mundo. Eu tenho um plano especial para a sua vida, mas você não compreendeu ainda. No momento que você compreender, você vai deixar de murmurar, e aí eu vou te levantar, eu vou te exaltar, eu vou mudar a sua história, porque você me compreendeu. Olha só a diferença. O problema é que quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente já relaxa e acha que é a última bolacha do pacote de Jeová. A gente acha que ninguém mais conhece a Deus como a gente conhece. E muitas das vezes deixamos de compreendê-lo, de aceitar as vontades dele, e queremos impor as nossas próprias vontades para que Deus as faça. E tem até religiões que pregam isso. Tem igreja que diz assim: não, você tem que pegar Deus, você tem que poder na parede assim, porque Deus tem que te responder. Não tem nada, mas é Deus. Eu não tenho que me responder, ele me responde se ele quiser, ele é Deus. O meu papel é estar em submissão e compreensão à vontade dele para a minha vida. Na hora que ele olhar para mim e dizer: sai dessa prova, meu filho, sai dessa luta, o tempo do choro acabou. Aí eu me levanto, eu agradeço a ele e eu vou viver um novo tempo, uma novidade de vida. Porque eu compreendi o tempo de Deus sobre a minha vida. Então era assim que as pessoas conheciam a Deus antes da Bíblia Sagrada. Da melhor forma. Como? Se relacionando com Ele. E infelizmente hoje, por ler a palavra somente, é por isso que o escritor disse que a letra mata. Por que a letra mata? Porque muitas das vezes ela te impede de se relacionar com Deus. Se você está lendo tanto a Bíblia que você não está tendo tempo de se relacionar com Deus, pare de ler a Bíblia e falar mais. Tem gente que está lendo tanto a Bíblia que está se desviando da igreja, está se desviando da presença de Deus, porque está conhecendo a letra, mas não está conhecendo a Deus, não está compreendendo a Deus. Então eu preciso ler um pouco menos, meditar um pouco mais, ou seja, ler menos e entender mais, e me envolver com a presença de Deus, orando, buscando, para que dessa forma eu venha o quê? Crescer e conhecê-lo de fato como Ele é. É por isso que Paulo diz: a letra mata, cuidado. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vai te deixar vivo e cada vez mais forte diante da presença de Deus. Está entendendo? Então é por isso que às vezes parece que os homens no passado eram muito mais crentes do que nós, sim ou não? Mas a gente vê Abraão levando o filho para ser sacrificado. A gente vê, como eu já disse aqui, a vida de José, a gente vê a vida de Davi, as respostas que ele dava para Deus. Pode me tirar tudo. Hoje não.
Senhor, eu te sirvo, mas não deixa eu perder o emprego. Não deixa eu isso, não deixa eu aquilo. Davi não disse, pode tirar tudo. Eu sei que eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é seu. Jó diz, olha, eu estou aqui e se eu morrer hoje, nos seus braços, para mim é lucro. Acabou. Eu vim nu e nu e vou voltar e eu não quero nada das riquezas que um dia eu já tive. Eu só não quero pegar a sua presença. E mais? A oração que a gente faz hoje qual que é? Eu só não quero morrer pobre, eu só não quero morrer miserável, eu só não quero morrer sem ter herança. Não é? Vamos ser sinceros. Mas por quê? Eles se relacionavam com Deus. Não é que é pecado você ter riquezas, não é que é pecado você desejar isso. O que acontece é que por vontade e desejo dessas coisas, a gente deixa de se relacionar com Deus. Então nunca deixe de se relacionar com Deus. Antes, faça a sua parte para quê? Para ter um relacionamento duradouro e saudável para com Deus. Quem que é mãe? Quem que é pai? 99,9%. Né? Você não faz de tudo para você ter um bom relacionamento com o seu filho? E vice-versa. Quem é casado faz, que nem diz não ditado, das tripas ao coração. Né? Faz um coração de tripa. Né? Para quê? Para manter a comunhão com o cônjuge. E o que a gente faz para manter a comunhão com Deus? A gente procura, pelo contrário, a gente procura desculpas para não ser fiel a Deus. Eu errei, mas foi por causa de fulano. Eu errei, mas é culpa de ciclano. Eu não fiz, mas é porque ninguém deixou. Eu não fui, porque eu não sei fazer ainda. Não é. E é dessa forma que nós estamos demonstrando o nosso amor para com Ele. É dessa forma que eu provo o quanto eu amo. Como que a gente demonstra o nosso amor? Seja para o cônjuge, seja para o próximo, seja para a mãe, para o pai, para o filho. Como que a gente demonstra? Se sacrificando. Você deixa de comprar algo para você e você compra para essa pessoa. Você procura agradar, você procura falar palavras, né, doces, amém. Mesmo que você quer dar uma opinião. Tem. Boa ideia na cabeça. Meu amor, minha vida. Ô coração. Ô coração. A faca está aqui. Pronta, pô. Não é? Jesus. Mas com Deus não, a gente chega diante dele, o Senhor não me ama. Que amor é esse que o Senhor tem por mim? O Senhor está abençoando todo mundo e eu estou aqui. O Senhor esqueceu de mim. Olha como a gente tem provado o nosso amor para com Ele. E antigamente não era assim. Eles não tinham a palavra escrita, mas eles tinham um amor por Deus que eles criam que Deus vinha cuidando e se revelando a eles, que hoje talvez tenha faltado a nós. Por isso que a manifestação de Deus hoje não está da maneira com que se manifestava antes. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Que perdemos essa essência do relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pouco que nós conhecemos da Escritura já nos dá um entendimento de que nós conhecemos a Deus e quando nós não conhecemos Ele ainda de fato, como Ele é e quer se revelar para mim e para você. Não. Então, que hoje Deus ele vem nos fazer verdadeiramente compreender. Que da mesma maneira que se Deus se manifestava no passado, Ele pode se manifestar hoje para a sua vida. Não importa se Ele não tinha se manifestado para todo mundo. Você tem condições de buscá-lo de maneira que Ele se manifeste para você. Hoje, de uma maneira que você não conheceu ainda. Vamos pegar um episódio clássico. Os discípulos no barco. Jesus dormindo. E aí vem uma grande tempestade. E eles logo se desesperam. Vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Porque nós vamos morrer. Porque Jesus dormiu e agora nós vamos morrer. Acorda Jesus antes que ele morre dormindo. Acordaram Jesus, Jesus levanta e disse, gente, o que está acontecendo? Que bagunça é essa? Pelo amor de Deus, eu não posso tirar um cochilo mais em paz para vocês verem o que está acontecendo. Ah, você vai ter tempestade, o barco vai virar, vai afogar. Gente, eu disse que a gente ia para onde? O senhor falou que a gente ia para outro lado, mas começou a chover, começou a ventar, começou a entrar água no barco, e a gente agora está desesperado, e a gente acordou o senhor para não morrer afogado. É melhor o senhor estar aqui com a gente e morrer abraçado. Jesus levanta, em momento nenhum eles creram que Jesus iria fazer o que Jesus fez, senão eles não teriam se desesperado.
Eles acordaram Jesus para morrer abraçado junto com ele, porque eles não creram, né? Porque senão eles não tinham se desesperado, eles tinham logo acordado o mestre. E quando Jesus acorda, Jesus repreende o vento, Jesus repreende a fúria das águas, Jesus repreende tudo. A Bíblia diz que os discípulos, um deles se levanta e diz o quê? Quem é? Quem é? Quem é esse? Esse Jesus a gente não conhecia. Quase 3 anos andando com Cristo, quase 3 anos comendo do lado de Jesus, quase 3 anos tendo ensinamento com o mestre dos mestres. Aí ele me levanta e diz: quem é esse? Esse aí a gente não dormia. E olha que a gente já dormiu no peito dele. Olha que ele já foi alimentado por ele. A gente foi curado por ele, mas esse aí a gente não conhece. Se você crê que Deus ele pode surpreender ainda mais nessa noite do que você já conhece, que Deus pode se revelar para você hoje de uma maneira diferente sobre a sua vida? Então que a manifestação de Deus hoje ela seja visível, palpável e tangível para com a sua vida nessa noite. Para que Deus ele venha te surpreender a cada dia mais sobre a sua vida. Ok? Então, como que Deus ele se apresentava antes de ter a Sagrada Escritura, antes de ter a Bíblia? Um dos pontos é essa revelação geral, ou seja, uma maneira de que todos podem perceber. Como assim eu posso perceber a Deus sem ter a Sagrada Escritura? Deus ele se comunica universalmente, ou seja, com todo o mundo. Como? Através da própria criação de Deus. Irmão, as árvores, os animais, os peixes, é um mecanismo tão belo, tão bonito, que funciona tão bem, e ninguém sabe explicar como. Você pode me dizer como uma árvore de madeira consegue gerar um fruto que é comível, que faz bem para a sua vida, e você vai lá e arranca esse fruto, daqui a pouco o que ela faz? Quando dá o tempo ela consegue gerar outro fruto. Você sabia que Deus te criou para ter o mesmo processo? Para que quando frutos fossem arrancados de você, você tenha a capacidade de gerar novos frutos? E o que a gente faz hoje? Quando alguém arranca um fruto, a gente reclama. Quando alguém arranca um fruto, a gente murmura. Quando alguém arranca um fruto, a gente não quer gerar mais. Parei, alguém falou mal de mim. Parei, eu fiz, alguém riu. Parei, não quero fazer mais. Você entendeu que você tem o mesmo Criador? Que o universo entende a manifestação do poder e da presença de Deus? De que as águas elas vêm lá do oceano, param no limite da praia e depois o que elas têm que fazer? Elas voltam. E o que impede elas de subir e continuar subindo? O que é que limita elas? A vontade de Deus. Antigamente os homens davam valor a essas coisas. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Eles tinham tempo de ver e perceber a manifestação de Deus ao seu redor. Hoje em dia a gente não percebe mais. Deus dá livramento para quem está do nosso lado e às vezes a gente não vê porque está ocupado. Deus opera milagres e maravilhas ao seu redor o tempo todo e às vezes você não percebe porque a tecnologia não deixa. Até nós vemos que tem livramento E não percebe. Você já parou para pensar nisso? Quantas e quantas e quantas e quantas vezes essa semana que começou ontem de ontem Deus caminhou do seu lado e você não percebeu? Lembra dos discípulos de Emaús? Jesus andou com eles léguas. Quem vem de Minas sabe o que eu estou falando. Léguas não são metros, não é daqui na esquina, não para não. Légua é légua, meu irmão. É quilômetro. Jesus andou com eles léguas e léguas. E eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Às vezes a gente faz a mesma coisa com o Senhor. Mas Deus ele vem se revelando com a humanidade mesmo antes dela conseguir se comunicar com ele. Quem que visitava quem? Era Adão que visitava Deus ou era Deus que visitava Adão? Onde que a gente erra? A gente não espera a visita de Deus, a gente não espera a visita de Deus, a gente quer visitar Deus a hora que a gente quer. Agora eu tenho tempo, Deus, agora vem. Agora fala. Está entendendo onde é que a gente erra?
Quem foi que disse que Deus não pode te visitar no seu trabalho? Quem foi que disse que Deus não pode te visitar lá na sua casa? Quem foi que disse que Deus não pode ir até você no momento que você está rodeado de vizinhos atribulados? Está entendendo onde é que a gente é? A gente separa um tempo e quer que Deus cumpra a nossa agenda. Deus não é obrigado a cumprir a minha agenda, Ele tem a agenda dele, Ele tem todo mundo para tomar conta. Então esteja pronto quando Ele vir até você se revelar. O problema é que a gente nunca está disponível, a gente nunca está online, né? Na hora que Ele vem até nós, a gente sempre está ocupado. E quando Deus não cria a situação, né? Para nós chegar até Ele. E aí quando Ele vem, nunca tem tempo, o que Ele vai fazer? Ele vai criar uma situação para quê? Para que eu venha perceber que Ele está onde? Do meu lado, andando comigo. Antigamente os homens ficavam olhando o tempo, a manifestação do sol, como que aquele tempo, aquela mesma hora, que eles não tinham tempo de cronometrar a hora no relógio que nós temos, eles tinham seus métodos de ver a estrela, de ver a posição da sombra e saber que todos os dias o sol passava pelo mesmo lugar, no mesmo tempo. E hoje nós paramos para prestar atenção nessas coisas. Dá importância para essas coisas? Não vê nem o dia passar. Então eles começavam a olhar essas coisas e diziam, não tem como. Quem aqui já pôs alguma coisa no fogo e esqueceu? Todo mundo. Eu esqueci uma tendo fogo. De novo? Não, isso aí está ficando manioso. Ó, presta atenção. Agora Deus não se esquece. Os homens olhavam para cima e diziam, quem que está no comando desse negócio? Quem que não deixa o sol nunca atrasar? Quem que não deixa a lua nunca perder a hora? Você fez essas perguntas? Eles faziam. É por isso que eles conheciam a Deus muito mais que nós. É por isso que eles sentiam a presença de Deus muito mais do que a gente. Eles olhavam para cima e diziam, tem que ter alguém no comando desse negócio. O problema é que a gente vai para a praia hoje só para tomar banho. A gente não para e não fica olhando as ondas, não sente o vento, não vê que tudo aquilo ali é tão bem organizado. Você já viu a chuva? Quando chove muito, o que acontece com a água? Tem controle? Tem lugar que ela não invade? Ela entra, tem um lugar para entrar, ela vai, não tem domínio. Está entendendo? Essas coisas eles reparavam. Para a gente é só mais uma chuva. Então quando eles olhavam o mar, o oceano, tudo em perfeita sintonia, logo entendia-se o quê? Tem alguém comandando esse negócio. Você já visitou uma casa que é extremamente bagunçada, as coisas fora do horário, as coisas fora do lugar, almoçando na hora errada, jantando na hora errada? Quem nunca? E você entra depois numa casa que é totalmente orquestrada. Café na hora certa, almoço na hora certa, janta na hora certa, televisão na hora que tem que ser, entretenimento na hora que é entretenimento. Você consegue perceber a diferença? Essas diferenças que eles percebiam quando olhavam tudo ao redor, dizendo, não dá. Tem alguém no comando desse negócio. Tem alguém. E aí eles começavam a entender e querer buscar e compreender a Deus. Quem é que está no comando? Quem que está no governo? E eles não se contentavam com qualquer um que se apresentasse ou se manifestasse dizendo que era Deus. O problema é que hoje em dia a gente não quer falar com o chefe. A gente busca o chefe, mas a gente busca o chefe errado. O salário atrasou, eu vou bater lá no meu patrão. Se as coisas estão fora do comando, eu vou reclamar com a esposa, vou reclamar com os filhos. E com eles não tinha disso. Eles iam direto no chefe, dizendo, não, peraí, quem que está no comando do negócio? Quem que está no governo? Você já se perguntou isso? Talvez você está reclamando com as pessoas erradas, talvez você está chegando no lugar errado, você está falando com quem não deve falar. A ouvidoria, ela tem lugar certo, ela tem destino certo. Então Deus todavia vinha se revelando através da natureza, através da existência. E eles conseguiam perceber essas coisas, sinais que hoje para a gente nós não damos a mínima importância. Mas que na nossa vida em particular, a gente venha compreender a existência de Deus através de todas as coisas. Uma delas é o quê? É a reprodução humana. Até hoje a medicina não sabe explicar como que forma um bebê. Eles conseguem explicar a evolução do embrião lá, o período de crescimento. Quanto que demora? Uma semana, como é que está? Com 2 semanas, como está? Com 10 semanas, como... Mas como isso acontece, eles não sabem. Quem põe a dose certa de cálcio? Quem põe a dose certa de água dentro do útero da mulher, lá dentro da placenta?
que liga lá o cordão umbilical direto do umbigo da mulher, da corrente sanguínea, para o umbigo da criança, para a criança já ser alimentada antes mesmo de saber mastigar, que faz crescer os dentes, que faz crescer o cabelo, que faz crescer cada osso no seu lugar, dentro do ventre da mãe. Hoje em dia a gente às vezes pega um Lego, não consegue montar, né? Pega lá um Transforme da vida, monta, sempre faltando uma pecinha. O fabricante errou, leia mais essa daqui. Desmonta um brinquedo, monta de novo, sempre falta uma peça. Mas Deus não. Quantas crianças nascem por dia? Não sabe. Milhares de milhares. E todas governadas, instruídas por Deus. Um caso entre outro caso, nasce alguém com uma deficiência, mas sabe Deus por quê? Jesus foi questionado acerca disso lá no passado, né? Quando alguém se depara com cegos, diz que Jesus, por que esse nasceu cego? Quem pecou? Foi ele, foi os pais, para ele nascer assim cego. Jesus disse, nem ele, nem os pais. Mas foi necessário ele nascer assim, por quê? Para que, ajuda aí, a justiça mesmo, a justiça de Deus se manifestasse. Para que Deus pudesse operar o milagre diante dos olhos de todos. Tem um rapaz aí que ele não tem os braços, não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Eu não me recordo o nome dele agora. Mas ele dá palestras. Ele dá palestras. Gente, quem? Ele dá palestras de incentivo para as outras pessoas, dizendo, você quer deixar de viver por quê? Você quer morrer por quê? Isso, esse tal de dos Estados Unidos, né? Ele dá palestras para milhares e milhares de pessoas. Ele sobe lá no banquinho e ele vai no microfone e diz, qual que é mesmo o problema de vocês? Não tem nada. Não tem nada. Aqui é só o que eu estou aqui. Não tem as duas pernas e não tem os dois braços. O cara é ó. Essa força que me motiva a viver é Deus. A gente reclama porque está com o pé doendo, porque está com a unha doendo, porque atrasou o pagamento. Tudo isso é motivo da gente reclamar, questionar, se entristecer diante de Deus. Aí vem uma pessoa nessas condições, não que seja menos humano do que a gente, ou menos merecedor do que a gente, não é esse o ponto de vista, mas muito mais decidido a viver do que a gente. A gente vê um profeta pedindo a Deus para morrer, porque Deus não fez a sua vontade. Se não é para matar os ninivitas, então mata a mim. Me mata. Melhor deixar de viver, porque se o Senhor não vai fazer a minha vontade. Mas essa pessoa, vivendo nessas condições, olha e diz, não, eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade dele. Já pensou? Deus tem que colocar uma pessoa sem os dois braços, sem as duas pernas diante de mim, de você, para ensinar a gente a agradecer pela vida que Ele nos deu. É muito mais vida que muitos profetas. Prega muito mais vida do que muitos que têm a boca perfeita, que têm dois pés, que têm duas pernas. Incentiva muito mais pessoas. Mas que a presença de Deus hoje nos ensina que Deus ele se manifesta de diversas formas e diversas maneiras a pessoas diferentes ao redor do mundo. Talvez a sua tristeza é porque você não conhece a Bíblia toda, mas um dia você vai conhecer. Mas você não precisa conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo, saber onde está cada versículo e memorizar todos eles, para que você conheça a e nem a Deus. O que vai te fazer conhecer a Deus? Obediência. Obediência à intimidade. Então a intimidade que você tem com Deus, ou seja, o seu relacionamento com Deus, que é o que vai dizer se você conhece a Deus ou não. Então até aí ficou claro. Espera. Vamos fazer uma barra. Romanos 1, 20. Eu acho que conhece, mas não está nem no começo ainda. Glória a Deus. Romanos 1, 20. Vamos lá. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, irrepreensíveis, né? Sem que sejam tiradas de ordem. Então, o que Paulo aí está dizendo? Está dizendo, olha, que Deus, ele se apresenta para a gente, então somente em apresentar a criação a nós, foi aquilo que eu disse, né? Que os antepassados olhavam e viam como o sol se comportava, como a lua se comportava, e eles logo entenderam que o que? Tinha que ter alguém para quê? Para organizar tudo aquilo. Isso. Foi aquilo que na aula que nós tivemos, da outra apostila lá, conhecendo a Deus. A gente vê lá a criação de Gênesis. A gente vê que uma das teses de que a ciência aponta que o quê? Que o universo se criou do nada. Mas nós vimos que todas as coisas e os elementos que tem sobre todas as coisas, para que algo fosse formado, eles precisavam ser misturados na sua proporção certa, para que se fosse formado um animal, para que fosse formado um homem, para que fosse formado uma árvore, esses nutrientes eles precisavam ser unidos nas quantidades certas, nos lugares certos. Dá para acreditar que isso se fez sozinho? Alguém precisou organizar essa receita, alguém precisou misturar tudo, alguém precisou colocar cada coisa no seu lugar. Aí a gente abre a Bíblia em Gênesis 1:1. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, era só uma bacia. Essa irmã que faz bolo até entender. A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus vem e começa a misturar tudo sem pôr a mão. Isso é poder. Ele olha para as águas, olha para a terra e diz que haja separação, que haja divisão entre terra e água, entre água e terra. E agora ele começa a dar ordem para a água, que a água gerasse animais segundo a sua habitação, que eles fossem gerados para serem criados dentro da água. E a mesma ordem agora ele dá para a terra. O que ele está fazendo? Misturando. Cada coisa na proporção certa. Ele foi dando a ordem, ele foi no chefe de cozinha. O chefe de cozinha precisa cozinhar? Não, você precisa cozinhar o que você quer. Você é bobo. Porque o chefe tem que dar a ordem. Tem que ser trabalho. Não, mas o que é o correto? Não. Vamos pelas vias de fato. O chefe precisa trabalhar? Não. Quem precisa trabalhar? Você trabalha porque você quer. Você decidiu trabalhar. Certo? Então vamos seguir o raciocínio correto. Então Deus, ele fez o quê? O papel do chefe. As coisas precisavam ser misturadas. Mas ele deu a ordem para quem tinha que misturar. Terra, faz a sua parte da receita. Água, faz a sua parte da receita. Ou seja, ele foi dando a ordem, as coisas foram se misturando, as coisas foram se formando, as coisas foram se fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, olha, olhando a criação, a gente logo entende que alguém precisou organizar tudo essas coisas. Alguém precisou estar no comando para que essas coisas se orquestrassem, se organizassem entre si. Lá atrás eles já conseguiam perceber isso. E hoje, o que impede a gente de perceber a ação de Deus? O pecado no mundo. Distrações. E as nossas próprias distrações. E a gente já viu que não é só uma fonte, né? Não é só o mundo. Tudo conspira para você não ter uma intimidade, uma relação de intimidade e crescimento com Deus. Tudo conspira contra. Você precisa se decidir a quê? A conhecê-lo e compreender. Conhecer a Deus nem é tão difícil. Se despregar das coisas do mundo. E compreendê-lo. Quem entendeu a diferença de conhecer e compreender? Isso precisa ficar claro para vocês. Entendeu? Conhecer a Deus. Se alguém te perguntar hoje, você conhece a Deus? Você vai responder o quê? Não. Sim. Por quê? Não, tudo bem, mas por que você pode dizer que você conhece a Deus? Porque eu tenho intimidade com ele. Eu tenho uma relação de intimidade com Ele. Como que é essa intimidade? Quando Ele fala, eu sei que é Ele que está falando. Quando eu falo com Ele, eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei que nós temos essa relação de intimidade. Eu só não vou a Ele quando eu quero.
Mas quando Ele quer falar comigo, eu estou disponível. Nós temos uma relação de intimidade. E com o passo de compreender a Deus. Entendeu essa parte? Essa acho que foi mais fácil, né? Entendi, mas... Não, mas explica. Sim. Compreender seria mais que a parte assim dele. Claro que se a gente for levar o pé da letra mesmo, compreender, a gente compreende. Você tem que ter essa noção, que você não vai, Deus ele não vai explicar o plano dele para você. 100%, entendeu? Ele vai falar assim, eu quero fazer uma coisa na sua vida e ponto. E o nosso papel nessa parte da compreensão é aceitar. Simplesmente isso, aceitar sem questionar, sem murmurar ou nada do tipo. Porque a partir do momento que a gente entende que a vontade de Deus ela é sempre o melhor para a gente, essa parte de compreender ela já vem automaticamente, porque uma coisa já vai ligando a outra e tudo dá certo. Fazer por onde merecer. Fazer acontecer. A diferença é essa, de compreender a Deus, eu aceitar que a vontade dele é infinitamente melhor do que o plano que eu fiz para a minha própria vida. Deu para imaginar? O que é compreensão? Quando Abraão compreende a Deus? Quando Deus chega para ele e disse, sai da sua terra, da sua parentela, sai da sua segurança e vem com a terra que você não sabe ainda onde é, mas eu ainda vou te mostrar. Isso é compreensão. Eu compreendo que o meu plano, o meu projeto é infinitamente menor do que aquilo que ele projetou para a minha vida. Eu abro mão daquilo que eu planejei para viver o projeto de Deus. Isso é compreensão. É igual emprego, né? É igual emprego. Sem saber de nada, você vai lá. E confia que tudo vai dar certo. Salmo 19, do 1 ao 4. Negócio de emprego eu compreendo, Deus. Esse é maravilhoso. Já estou pedindo outro. Não, cara, Já não está nem obedecendo, já está pedindo, né? eu pedi um outro. Não, fica lá na buceta, você fica lá. E esse não, né? Aí que tem atividade. Não, tô criando, Com atividade com Deus, eu só penso que já está fazendo. aí sim, é levado de honra. Salmo 19, do 1 ao 4. Está escrito assim. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem falar, ouve-se a sua voz em toda a extensão da terra, e as palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que o salmista agora está olhando e está dizendo, eu não sei como, aquilo que eu falei agora para vocês, eu não sei como vocês não perceberam ainda que como o céu se orquestra, como o sol e a lua se alternam e se governam na hora e no lugar certo, se encontram no momento certo e se afastam no momento certo, né? Que fazem todo esse ciclo. Tem alguém, é isso que o salmista está dizendo, alguém tem que governar e comandar isso de maneira para que aconteça. A gente tem um relógio, que se a gente não colocar pilha nele, ele não dá a hora certa para a gente, ele engana a gente. Imagina o sol e a lua, sem comando, sem governo. É isso que o salmista está dizendo, olha, o céu se manifesta na glória de Deus. Para colocar a lâmpada aqui, tiveram que fazer rostra, né, na lâmpada para que ela pudesse ficar presa. E quem é que prende o sol? Quem é que segura o sol? Quem é que segura a lua? Quem é que comanda tudo? Isso, é isso que ele está E dizendo. através de tudo isso, estudar, e até hoje eu não descobriu como que a Terra gira. Como que a Terra gira e fica num único eixo. Ela gira sem sair da sua rota.
E outra, né? Sabe que Nós, a gente, não consegue andar na linha reta. Tenta, sai na rua. Se você tiver a possibilidade de tentar andar em cima da linha reta, você até faz, você está olhando ali, daqui a pouco você começa. Quando você olhar, você está pisando todo. A gente não consegue governar os próprios passos. Mas o sol e a lua andam alinhados. Porque estão debaixo da suprema vontade de Deus. Sustenta a terra em cima do vazio, irmão, em cima do vazio. É igual os planetas lá que você falou. Todos os planetas. Em cima do vácuo, o peso que não é do planeta. vai ter que simular. Saindo do vigésimo cai da cama. Não, vai ser sincero, né? Se deixar um sabadinho comigo, rola, pá, pum, cara. Não, vamos ser sinceros. Aí tá caguetando alguém, eu não fui. Fala não. Eu não fui. Eu lembro de uma vez que eu dormi na cama, eu acordei, pra mim tinha acabado o mundo. Tudo escuro, número gráfico pra todo lado, eu tô preso. Eu tava onde? Vai da cama. Chorando, madrugada, tentando levantar e pá! Pá! Onde que eu tô? É, irmão. Agora a terra, com todo esse peso, e cada dia nasce gente, cada dia morre gente. E nascendo ou morrendo faz peso na terra. Né? E ela não sai do firmamento, porque Deus a está sustentando. Deus se comunica só com o brasileiro? Se comunica com o africano, se comunica lá com quem vive nos países médios, quem fala mandarim, quem fala inglês, quem fala, enfim, dos índios. Sim ou não? Olha o tamanho e a grandeza desse nosso Deus. Ele se revela a quem quer que queira conhecer. Mas a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele quer ser Deus. E ele engana muita gente tentando falar com essas pessoas. Foi o exemplo que eu dei de quem? Na caverna. De Elias, lembra? Elias estava lá e aí veio o vento, veio o fogo, tentando enganar ele. Mas Elias saiu. Por quê? Porque ele conhecia o título. Porque ele já conhecia a Deus. Ele falou, esse vento não é Deus. Esse fogo não é Deus. Esse barulho não é Deus. Quando Deus estava chegando, ele já sabia. Adão e Eva, a gente criticava tanto eles. Mas a Bíblia não fala que quando Deus chamou, eles correram para se esconder. Quando Deus chegou, ele já estava escondido. Por quê? Já conheciam Deus. Não foi quando Deus chamou, eles correram para se esconder. Quando Deus vinha chegando, eles já foram se esconder. Porque já tinham intimidade suficiente para sentir a presença e saber que era Ele que estava chegando. E a gente? E se não tomar cuidado, às vezes Deus vem, Deus fala, Deus vai, e a gente não percebe. Ainda tem aí capacidade de dizer, mas Deus não falou. Não é que Deus não falou com você, que você não percebeu quando Ele falou, é que você não estava online, que você não estava disponível quando Ele veio falar com você. Verso 4. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Aquilo. Ele estendeu uma cortina embaixo do sol, para que o sol não viesse te molestar e nem molestar a minha vida. Nós estamos cada vez mais próximos, né, do sol. O calor do sol está cada vez mais chegando com intensidade na terra. Mas contudo, Deus tem nos guardado e nos livrado até o tempo da igreja aqui. Quando vencer, né? A Bíblia diz que essa terra tem um prazo de validade. Mesmo com todo esse governo, mesmo com tudo isso que Deus ele fez, Ele colocou um prazo de validade na terra. Você sabia disso? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, vai dizer que esse céu e essa terra estão reservados para o fogo do juízo, que vai consumir os homens ímpios.
E para nós outros, existe um novo céu e uma nova terra para a igreja inaugurar. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Do mesmo jeito que ele criou, a Bíblia diz que só ele pode destruir depois essa criação. Porque quem é que está no comando? Ele que está sustentando. Na hora que ele dizer, soltei, acabou. Tudo, o firmamento, é isso que a Bíblia diz que Isaías enxerga. As potências do céu sendo abaladas. As estrelas caindo em terra. O que é isso? Aquele que estava governando todas as coisas. Ele vai e tira a sua mão e deixa tudo desmoronar. Eu que não quero estar aqui. Essa eu quero ver de camarote. Eu quero estar fora. É motivo para aumentar a nossa fé, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, ou seja, o céu está lá tudo perfeitamente alô, porque nós ainda estamos aqui, ou seja, Deus ele está ainda segurando tudo por causa de nós. Vamos dizer assim, quando nós sairmos, Deus vai falar, não, quem eu queria já saiu de lá, então pode destruir tudo. Não, pregador pode. Estou dizendo que se apertar, sai. Estou falando aí. Misericórdia. Todo mundo cai na real só de pensar nesse mundo e se convertir, né? A Bíblia diz que o próprio Deus ele vive em si, na nossa própria consciência. Quem nunca aqui foi avisado quando alguém ia dar errado? Ele estava lá, ele falou. A gente errou porque a gente quis, mas ele disse, não faz. A gente fez. Ele sempre usa alguém para falar conosco, e vai lá conosco e faz. Quando eu falei, ele fala com a gente mesmo, a gente não dá Atenção. porque não tinha intimidade suficiente. Tem muitos Diz aí. Aconteceu com os Então, uns dias atrás, Deus falava comigo todo momento, mas que tá isso aí. Mas depois. Você quebrou a cara? Ei! Mais ou menos isso. Aí, porque eu percebi que Deus estava falando comigo que eu não dava ouvido. Eu precisei chamar a minha atenção para mim retornar para o novo caminho. Eu precisei chamar a minha atenção. Disciplinada. Eu precisei ser quebrado. 2. E muito. Não, eu falei que eu precisei chamar a minha atenção, como você falou, para mim voltar. Eu tive que me chamar a atenção. Aí sim, eu não tinha essa mulher. Então a gente pode entender que Deus ele se manifesta em todas as coisas. É a gente que às vezes não dá importância. Você viu como que era fácil conhecer a Deus até mesmo antes da Escritura? Mesmo antes de aceitar ele. Às vezes a gente se perde na própria palavra, porque às vezes a gente não sabe navegar. Uma coisa é aquele menino que se empolga, compra um cartão, esquece, tem que tirar a carta. Não sabe dirigir direito. Todo emocionado. Se não teve ninguém para ensinar, se não aprendeu com o pai, com irmãos, com ninguém, Vai fazer merda. agora. Nem eu a primeira vez que eu subi uma mão. Doido. Aprendi a ligar, aprendi a passar marcha, porque já sei andar de moto. Agora. Fez buraco no Fui pra parar. Sabia ligar e sabia andar. Parar. Calma aí, falta alguma coisa. Você ri primeiro com você, não? O desespero só bateu depois. Você ri, mas aí você faz a mesma coisa com a sua vida. Começa a tomar rumos e começa a tomar caminhos sem saber onde é que vai parar. E depois, já era. Esquece que tem consequências. Alguém chega em você e diz, vai devagarzinho. Você diz, não, deixa, eu já sei como é que faz. Aí Deus manda o Espírito Santo e diz, espera mais um pouco. Se eu vou agora, porque eu estou decidido, porque Deus vai me ajudar. Deus está te ajudando, está dizendo não vai, está dizendo espera. Aí já fala que Deus está na frente. Não, mas Deus está na frente. Deus está na frente, mas se você não chegar na frente, não vai. Você está entendendo como às vezes a gente erra na nossa própria ignorância? O problema é que depois a gente quer procurar culpados para os nossos próprios erros. Antigamente, os homens cresciam mais com Deus porque eles assumiam as suas culpas. Eles assumiam os seus medos. Eles assumiam os seus erros.
Hoje ficou fácil, porque muita gente, eu posso pôr a culpa em quem eu quiser, eu ponho a culpa em um, ponho a culpa em outro, e quando eu não assumir as minhas próprias culpas, os meus próprios medos, não tem como eu ter uma relação de intimidade verdadeira com Deus. Enquanto eu não assumir onde é que eu estou me perdendo, onde é que está me atrapalhando, assumir a minha parcela de culpa. Deus está se revelando de maneira geral. Mas se eu quiser conhecê-lo de maneira particular, tem que ter uma parte minha no assunto. Eu tenho que fazer parte dessa aliança também. Eu tenho que ter a minha aliança. Porque Ele promete fidelidade a mim. Mas se eu não me comprometer com fidelidade a Ele, a nossa relação não é concreta. Alguém vai estar sendo fiel nesse assunto. A Bíblia diz que Ele é fiel. Ontem, hoje e eternamente. Se tem alguém sendo infiel, esse alguém sou eu ou é você. Certo? O ser humano possui uma parte imaterial, indicando com isso a existência de Deus em nós. Quando Deus criou o homem, nós éramos só um boneco de barro. E Deus soprou quem em nós? O Espírito Santo. Não foi o santo não, mas foi o Espírito. O Espírito Santo só veio um espírito de vida, uma alma em nós. Quando Deus criou a gente, éramos só uma alma vivente naquele corpo. Ele nos despertou e agora Deus sopra um espírito, e esse espírito que há em nós, a Bíblia diz que ele na verdade não é nosso, mas é o Espírito de Deus em nós. É uma pequena porçãozinha assim de Deus. E Deus espera que nós venhamos trabalhar Ele de maneira que Ele venha crescer. Onde? Na presença de Deus. E que essa mistura do Espírito de Deus em nós, na nossa alma, venha nos deixar parecidos com Ele. Ele deu os ingredientes certos que a gente precisava. A única coisa que precisa fazer é misturar na proporção certa. E como que mistura? Orando, consagrando, apresentando a vida a Ele, com cânticos. Eu vou misturando, eu vou disciplinando o meu espírito a ser mais parecido com Deus, a ser mais íntimo de Deus. E a cada dia que eu me envolvo nessa relação, ela cresce para com a minha vida. Isso que diz para você quando está certo e quando está errado, é o Espírito de Deus que habita em você. O Espírito Santo, ele veio tão somente para nos ensinar a domar, a nos ensinar a guiar o nosso espírito diante de Deus. Ok? O Espírito Santo é um só. Okay? E age em todas as vidas, em todas as pessoas, porque ele é parte de Deus, onipresente em todos os lugares. Certo? Mas o meu espírito, não. Ele só está presente em mim. E é por isso que eu preciso domá-lo, preciso administrá-lo, preciso alimentá-lo. Porque quem vai levá-lo diante de Deus sou eu. Os profetas de Deus eram responsáveis por esse tipo de revelação. Naquele tempo, depois de que Deus já tinha se revelado com alguns homens, Deus começa agora a levantar os profetas. E os profetas traziam mensagens que, por sua vez, na maioria não eram mensagens universais ou mensagens gerais. Como assim, pastor? Mensagens que serviam para toda a nação. Aqueles que ouviam e guardavam eram bem-sucedidos e Deus prosperava e poupava as suas vidas e as suas famílias. Aqueles que não davam ouvido à voz de Deus pagavam então as consequências. Até aí mudou alguma coisa? Não. Eu disse, outra vez vereis a recompensa do que serve e do que não serve. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Certo? Então, não mudou nada. O que está diferente então? Até pior. Somos nós. Deus, ele permanece o mesmo. A mesma condição de crescer em Deus que eles tiveram, a gente tem. O problema é que nós não aproveitamos da maneira que devemos. E a Bíblia diz que Deus encerra esse tipo de profecia por um período. Quanto tempo Deus fica sem se revelar? 400 anos. Sem uma revelação
geral, sem trazer uma mensagem que fosse para todos. Mas Deus parou de falar com todo mundo? Não. Deus continuou com um único tipo de mensagem: a revelação especial. Quando se fala em especial, você pensa no quê? O Gerson falou pastel. Isso aí mesmo, né? Uma coisa, né, grande, uma proporção muito maior do que você merece ou do que você deseja. Então Deus corta a revelação geral. Ele para de falar com todo mundo, porque todo mundo não queria ouvir. Então agora ele vai falar com quem interessa, com quem se importa, com quem quer ouvir. Você crê que Deus pode mandar uma mensagem do céu, que Deus mandou uma mensagem do céu hoje, direcionada para a sua vida, direto para você, direto para mim, direto para o seu coração? Acabou de mandar. Se você se importa com a vontade e a resposta de Deus para que você caminhe na sua vida, hoje é dia dele mandar uma resposta especial para a sua vida. Certo? Mas esse tipo de revelação especial, ele só entrega a quem ele mesmo quer. Não adianta eu querer uma revelação especial se eu não sou especial para Deus. Se você não é merecedor. Está entendendo? Não adianta eu querer. Pode pôr assim, não conhece? Não adianta eu querer uma revelação especial para Deus se eu não estou fazendo por onde ser especial. Quando que eu me torno especial para alguém? Quando você se torna especial para alguém? Um bom cartão. O caminho é esse. Quando você oferece o seu melhor. Quando eu me torno especial para Deus? Quando eu decido ser especial para Ele. Quando eu ofereço algo de especial para Deus. Deus não estava interessado nas ofertas financeiras de Ana. Todo ano Ana ofertava ao Senhor. Todo ano Ana chegava com uma oferta diferente e depositava diante do altar. Mas no ano que ela recebe a sua resposta, ela traz uma oferta que nunca ela tinha trago. Qual foi a oferta? O filho que ela nunca tinha tido. Ela chega para Deus e diz: se o Senhor me der o varão, eu vou fazer o quê? Eu vou te dar de presente. Eu nem tenho ainda. O Senhor nem me deu, mas se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Então, eu vou ver se essa mulher morreu para mim. Eu vou agora, hoje. E a Bíblia fala que Deus faz, e ela cumpre. O que Deus fez de Samuel? Foi o único juiz, sacerdote e profeta de Israel. Depois dele, só Jesus. Foi o grau, né? Aleluia. Juiz foi sacerdote e profeta. E vai ser juiz naquele grande dia. E às vezes nós falamos que é o melhor para os nossos filhos, né? Só que o melhor nosso, às vezes, não é o melhor de Deus para a vida deles. É isso que eu preciso entender. Que Deus ele tem o melhor, tanto para mim quanto para os meus. Deus usa essa revelação para transparecer a sua vontade a alguém em particular. Gênesis 3:8. Deus com uma revelação especial. Direto para quem? Aí eu estou na intimidade com Deus, que eu já falo, ó. Deus filho não é meu não. É de Deus. Se quer fazer, Gênesis 3:8. Eu só tenho emprestado. E ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? Deus vem até ele e diz: hoje o particular é com. E Adão correu, porque já tinha se envolvido com o pecado. E o único meio que o inimigo envolve eu e você com o pecado é só esse: nos apartar de Deus. Ele não se importa quanto vai ser ou qual é o preço para que você venha pecar, o que ele tem que pagar para que você venha nos vender a ele. O que importa para ele é somente isso: que eu e você se sinta desqualificado diante da presença de Deus. E com Adão deu certo.
Deus tinha uma revelação especial para ele. Deus disse, eu vim hoje para entregar a vitória para você. Mas ele já tinha se envolvido com o pecado. Eu estou sentindo que alguém está me vendendo lá no serviço. E correu da presença de Deus. Estou sentindo que alguém está me vendendo lá no serviço. É impossível. Toda coisa que eu faço errado está caindo na boca do dono. Tá me E hoje ele me chamou para me montar um cardápio. Eu falei, oh Deus maravilhoso. Deus vai nos honrar. O propósito do inimigo é esse, é te derrubar. E o problema é, o propósito é, o seu propósito, qual é? O seu propósito é ficar de pé? Essa pessoa nem tem propósito. O inimigo ele é decidido no propósito, que é derrubar a minha e a sua vida. E o quanto você está decidido a ficar de pé? Ou lutar, né? Tem gente que está só esperando tomar rasteira para ficar ali. Você ouviu, eu tentei, mas eu caí. Deixa eu ouvir o quanto que eu tentei. Depois a gente vai ver, às vezes, né, eu vi aquelas lutas, o cara apanha, você não jura que o cara vai ficar deitado. Se esse feliz não vai levantar, se ele vai apanhar. Mas ele levanta. E às vezes o camarada vai e ganha ainda a luta, porque ele estava decidido a ficar de pé. Não importa o quanto o inimigo lute para que você caia. O importante é quanto você está decidido a permanecer de pé. E às vezes é quem mais apanha que ganha, né? Quem mais bate. E na vida com Deus é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O problema é que quando a gente toma a primeira rasteira, a gente não quer levantar mais. O problema é que depois que a gente conhece a lona uma vez, a gente fica com medo de cair de novo. Mas se você caiu e está vivo, é sinal de que Deus já te deu força para resistir. Eis aqui, meu pai. Porque se Deus não quisesse você de pé, Ele não tinha te dado condições de você se levantar. Ou ficar vivo depois da queda. Está entendendo? Às vezes o inimigo é mais decidido do que a gente. E é por isso que ele tem vencido pessoas em cima de pessoas, em cima de pessoas, em cima de ministros de Deus, que acham que conhecem a Deus, que compreendem a Deus, mas de fato não têm relacionamento com Ele conforme deveria. Vocês vão pegar a peça. É que nem eu falo, né? É que nem eu falo com os irmãos aqui. Eu já estou terminando de No comer caso, outro biscoito. até o bombeiro ficou desconfiado. Até o bombeiro falou que eu ia perder a minha perna. Até o bombeiro falou, eu assim, falou, nossa, tá feio. Tá feio. Teve acidente de moto com uma perna só. E os outros mangando, não vai andar nunca, não vai andar nunca. É, família, você recebeu um livramento, viu? Te esqueci de pôr sua presença. Muito bate-olho. Mas é dessa maneira que Deus, Ele trabalha. O inimigo já declarou o quê? A sua derrota. E o quanto você está decidido a sair vitorioso daquele lugar? Olha, na minha vida não é diferente, na vida de vocês não é diferente, na sua vida não é diferente, na nossa vida não é diferente. O que você precisa crer é que Deus tem uma mensagem exclusiva para você. A gente congregava no ministério anterior e os alunos lá a gente louvava aquele hino. Tem até na nossa pasta, mas acho que aqui a gente nunca louvou. Soldado ferido. A carta do rei. Quem já ouviu esse hino? O soldado foi ferido lá na batalha e estava lá para morrer e tal. E daqui a pouco chega uma carta para ele. Ele levanta mesmo ferido e começa a batalhar daqui, de lá, e começa a vencer o inimigo. Alguém olha de longe e diz: o que aconteceu com esse cara? Aí pega a carta, vira a carta, mas na carta não tem nada. Aí olha lá embaixo, no finalzinho da carta, só tinha uma frase a carta. O camarada leu lá, está escrito: o rei conta contigo. Era só o que ele precisava ouvir. A única coisa que você precisa saber é que o rei conta contigo. É que Deus conta com você nessa peleja. É que Deus conta com você nessa causa. E às vezes nós mesmos não temos essa predisposição de estar decididos a sair vitorioso. Você pode ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra. Esteja firme naquilo que Deus lhe tem
para realizar na sua vida. Esteja decidido naquilo que Deus ele tem para fazer na sua história. Certo? Vamos lá. A revelação especial não vem a todas as pessoas, mas apenas a quem o próprio Deus escolhe. Foi o caso de Enoque, um homem que não tinha Bíblia, um homem que não tinha outro profeta para instruir a vida dele. Nós vemos lá Enoque em Gênesis 24 dizendo que Enoque andava com Deus. E quem ensinou Enoque a andar com Deus? Quem disse para Enoque que ele estava andando com Deus? Deus. Enoque decidiu andar com Deus. Sem saber quem ele era. Enoque olha e diz, espera aí que eu estou vendo que tem algum chefe aqui nesse negócio. Alguém está comandando isso aqui. Alguém está no comando do sol e da lua. Alguém está governando tudo isso aqui. Enoque um dia vai orar e disse, eu quero conhecer o chefe. Eu quero saber quem está no comando desse negócio aqui. Deus se apresenta para ele, ele diz, pois é, né, agora que eu conheço o Senhor, eu não vou mais andar sozinho não. Eita Deus. O problema é que quem anda com Deus tem os seus pejorativos que ninguém quer carregar. Você acha que Enoque era conhecido como? É um puxa-saco, quem esse cara pensa que é? Esse cara está achando que é quem? Ele diz que está andando com Deus, ele pensa que é melhor do que nós em quê? Esse cara está chato, não participa mais das festinhas que a gente fazia. O que está acontecendo com ele? Ele não está andando, está dizendo, estou nem aí o que vocês estão pensando, estou andando com Deus, estou andando com o chefe, vocês não conhecem, mas eu conheço. Estou um pouco preocupado com o que vocês estão pensando. Certo? E a Bíblia diz que um homem de 930, 950 anos andava com... A gente às vezes anda com Deus um dia sim, um dia não. Uma hora com Deus, 2 horas sem. Pede 5 minutos de hora em hora para resolver algumas coisas. Isso não dá 5 minutos. Mas daqui a pouco o senhor pede mais 5 minutos. Anda mais sem Deus do que com Deus. Né? De tantos 5 minutos que pede durante o dia. Não, isso é para mim, isso é para você. Você vê o quanto. Mas a Bíblia diz que não. Enoque tinha prazer de andar com Deus. Não se afasta de mim, não. Se afasta de mim, não. Vem. Me ajuda, me mostra o caminho certo. Quando eu devo ir, quando eu não devo, o que eu devo fazer, o que eu não devo. É que hoje o nosso desejo, o desejo do nosso coração hoje permite isso? Você desejar andar com Deus? Ou será que nós temos feito que nem a gente falou no começo da aula? A gente separa um tempinho para Deus estar com a gente. Olha, Deus, o Senhor vai estar comigo 5 minutos antes de eu dormir. Esse é o horário que eu separei para o Senhor. Ou será que eu tenho caminhado com Ele durante o meu dia? Porque isso vai fazer a diferença para você a longo prazo. Enquanto alguém está conhecendo a Deus, você está compreendendo a Deus. Enquanto alguém está entendendo quando Deus está vindo e quando Ele está passando, você tem uma relação de intimidade com Ele. Ele tem confiança de dizer, filho, eu vou atender aqui uma pessoa que está mais necessitada do que você. Não desespera não, porque eu estou vindo. Eu estou deixando o Espírito Santo aqui do seu lado para te ajudar e estou aí cuidando de quem está mais necessitado aqui. Mas na hora que você precisar, é só me chamar que eu dou uma passadinha. Que verdadeiramente na minha e na sua vida nós tenhamos essa relação de intimidade com Ele. Toma posse hoje desse tipo de revelação para a sua vida. Chega de revelação geral. Chega de ouvir Deus falar a mesma coisa que está falando com todo mundo. É hora de você esperar uma revelação especial de Deus para a sua vida. É hora de você desejar o novo de Deus para a sua vida. É hora de você desejar o especial de Deus para a sua vida. Você pode tomar posse disso essa noite? Dizer, eu recebo o especial de Deus para a minha vida. Eu não quero mais uma revelação geral, mas eu quero agora uma revelação especial para mim, porque eu sei que aquele que governa e comanda todas as coisas tem um particular comigo. Saia daqui nessa noite com essa certeza de que Deus ele tem uma revelação especial para a sua vida. Assim como ele teve uma revelação especial para Enoque, assim como ele teve uma revelação especial para Noé, assim como ele teve uma revelação especial para Moisés. Depois você vai estudar aí, Deus, você vai ver para Samuel, para Elias, que nós já vimos e já citamos aí. Uma espécie de revelação
especial é exposta por anjos também a serviço de Deus. Nós vimos anjos vindo trazer resposta a Josué, a Maria, a José. Sim ou não? Não foi só o pastor que passou. Não, todos nós vimos uma revelação especial para essas pessoas. Por quê? Deus tinha um propósito muito maior na vida dessas pessoas. Você crê que Deus tem um propósito maior na sua vida do que aquele que você mesmo foi capaz de arquitetar? O problema é que a gente fica esperando quando? Faça como José. Na hora que chegar, eu estou esperando. Aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Na hora que chegar, eu estou pronto. Quando a oportunidade chegou, José estava pronto. Use esse tempo que está desfavorável para você se preparar. Porque quando Deus te chamar, você tem que já estar pronto. Não vai dar tempo de se preparar. Deus tem para fazer na sua vida tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando Ele te chamar, você tem que estar pronto. Tem noção disso? Então agora é tempo de quê? De se preparar. Para quê? Para receber o especial de Deus. Meus irmãos, fala para se preparar. Pai, foi convidado lá para uma festa. Nem a gente faz na igreja mesmo. Come e bebe livre. O que os irmãos falam? Primeira coisa que os irmãos falam: não vou jantar. Por quê? Vou me preparar para receber a festa. Seja assim no mundo espiritual também. Se prepare, anseie em receber o especial de Deus na sua vida. Porque Deus tem coisas para fazer e para realizar que você ainda não entendeu. A revelação especial nem todos entendem, mas todos podem viver a revelação especial. Ok? Vamos parar por aqui, nós ainda vamos entrar alguma coisa nesse ponto aí, a gente fecha na local e entra no ponto de por que então confiar na Bíblia, já que os homens conheciam a Deus antes da Bíblia, eles já tinham o entendimento e a possibilidade de se relacionar a Deus antes da Bíblia. Por que então ler, conhecer e obedecer? Certo? Isso nós vamos ver a partir da próxima aula. Vamos orar, vamos estar cansado, vamos descansar um pouco. Segurando as crianças, aguenta aí, vamos encerrar e dar uma esperada? 15 minutinhos? Vamos opinião, segurar as pernas. Segurar as pernas. Não, foi eu que achei. Eu peço para as crianças baixar o volume e você sobe o seu. Eles querem prestar atenção. Eles querem prestar atenção. Meus alunos querem prestar atenção, deve ser? Eu estou no espírito. Vamos lá. Meus 15 minutinhos. Vou dar então, vou dar para dar tempo de encerrar. Vamos lá. O que você entende por revelação especial de Deus? É quando Deus quer falar com a gente? Unicamente com, mas durante um culto, você pode receber uma revelação especial? Pode. E como você vai saber que é especial? Quando Deus fala com você. Mas Deus pode estar falando tudo. Alguém louvando. Como, vou melhorar a pergunta. Como não confundir uma resposta especial? Intimidade. A intimidade saiu hoje. Pela intimidade. Eu sei que é com. Toma posse quem quiser. Eu sei que a palavra está comigo. Eu tô me importando. Na minha vida ele vai cumprir. Quem creu ou não creu, eu não sei. Para mim, eu já tomei. Mandou para mim. Posso. É minha. Veio no meu nome. Se sobrar alguma coisa, quem quiser, que tome posse. Mas essa é minha. Direcionada para mim. Foi o que eu pedi. Ele conhece as minhas necessidades. E agora eu estou declarando diante dele que essa revelação veio para a minha vida. Que nem hoje foi falado muito de intimidade. Teve uma hora do estudo que o irmão
Deus nos dá elas. Sim. A intimidade, ela é conquista. Como você se relaciona com a pessoa? Como você conquista a intimidade da outra pessoa? Se relacionando. À medida com que você se doa, você recebe. E essa relação se chama intimidade. O que determina a intimidade é a constância. Né? Uma pessoa que se relaciona hoje e não se relaciona mais não é intimidade. Né? Comprometimento, né? Não teve um comprometimento. O que vai dizer que você tem intimidade com Deus é esse relacionamento, essa confiança que você vai tendo e você vai se doando, ao ponto que você vai crescendo, você vai se aprofundando mais. Você não sente que a cada dia você está mais próximo de Deus. Às vezes não tem um culto que você sai assim e você fala, nossa, mas parece que eu não era crente. Parece que eu não... às vezes você se sente renovado, você se sente motivado. Você fala, nossa, mas eu já fiz tanto isso, mas parece que é a primeira vez. Você quer isso é quando alguma coisa já está no meio da outra. Você, a tua atitude já é outra. Você fala, não, pai, tem que ficar aqui. E aí você já fala, pai. Você entende que você tem uma intimidade. Por quê? Antigamente Deus precisava usar um profeta e apontar para você e dizer isso que eu te digo. Agora Deus não precisa mais mandar o profeta apontar e nem gritar o seu nome. Você mesmo já cai na real. Aí está precisando aí. Você já tem... Não, mas você já tem intimidade. Você já tem intimidade. É a mesma coisa do esposo e esposa. Né? Quando está na frente de todo mundo, não precisa discutir. Um se olha para o outro e já sabe que o outro... Ah! Já sabe ou não sabe? Já sabe. Já sabe. Olha para o filho já... Tem hora que eles não se tocam. Ó, minha mãe cansava de gritar, espreguiar, dar borrachada, dar chinelada. E a gente continuava fazendo as mesmas. Às vezes meu pai chegava e não falava, meu pai só levantava a sobrancelha. Acabou o dia. Acabou o dia, menino. Acabou o dia. Já corria no guarda-roupa, colocava umas 10 calças, assim, tudo. O que é isso? Intimidade. Você já sabe o que o outro vai fazer antes que ele faça. Antes que ele faça. Antes que ele declare, você já sabe. É o que tinha José. Eu estou no cativeiro, mas aqui não é o meu lugar. Eu estou na cadeia, mas aqui não é o meu lugar. Eu estou no cárcere, mas aqui não é o meu lugar. É só um tempo, um período e um momento. A situação ela vai mudar. Eu nasci para governar. O meu lugar não é na lona, o meu lugar não é no chão. Né? Eu falei da história do lutador. Né? José sabia que o lugar dele não era no chão. Deus já tinha revelado para ele em sonhos que o lugar dele era entre os grandes, que o lugar dele era em cima. Então ele sabia que o período que ele estava passando embaixo era o tempo que ele tinha para se preparar. Eu nasci para governar, mas eu estou na cadeia. Entra na cadeia que eu vou governar. Eu nasci para ser chefe, mas se Deus me pôs na cozinha que eu vou chefiar. Se Deus me colocou entre os gari, é os gari que eu vou chefiar. E aonde Deus te colocar, você faça o seu melhor, porque Deus está te preparando para que você chegue aonde Ele determinou para você chegar. Para você receber o especial, você tem que primeiro passar pela geral, né? Revelação geral. Você tem que pegar junto com todo mundo, tem que passar na peneira. Depois você chega ao ponto da revelação especial e particular de Deus. Está entendendo? Só que aí a gente não quer passar na peneira. A gente não quer ser provado. A gente não quer ter mérito para receber o galardão diante de Deus, mas ele já foi claro, é galardão, é por merecimento. A salvação não, a salvação é pelo que Jesus fez, mas galardão, mas recompensa é por merecimento sim. É por aquilo que eu e você fazemos na presença de Deus, Ele nos recompensa. A salvação não, mas as bênçãos sim. Certo? Deus pode abençoar alguém? Pode, mas nós somos dono dela. Você é dono da bênção, você é dono do milagre. Deus pode abençoar quem Ele quiser, mas nós somos, por herança, donos das bênçãos de Deus. Certo? Ficou claro a revelação geral, especial? Ficou claro na mente de vocês? E como que Deus ele demonstra isso para com todos os povos? Deus não usa apenas um meio, mas muitos para falar conosco. Portanto, ninguém terá desculpa ao se apresentar ante o tribunal de Deus.
Deus veio se manifestando de diversas formas por meio do tempo, com todos os povos, com todas as gentes. Então não vai ter desculpa para ser ninguém chegar e dizer, não, mas o Senhor só quis abençoar o Diego. O Senhor só quis abençoar a Charlie. O Senhor só quis abençoar o Tiago. O Senhor só quis abençoar o Gerson. O Senhor só quis abençoar o Lucas. Não. Deus vai dizer, não, Senhor. Eu mandei a revelação geral para todo mundo. Eles tomaram posse da bênção, passaram a receber a revelação particular e vocês ficaram chupando o dedo porque quiseram. Agora não vem ficar contando tudo. Então, que nós a todo tempo devemos tomar posse dessa palavra. Tem lugares aí onde esse tipo de revelação geral não é permitida, né? Onde a Bíblia não pode entrar. Mas mesmo assim nós vemos Deus se relacionar com as pessoas nesses lugares. Alguns deles aí já estão declarados. Hoje já tem muito mais lugares do que esses que estão declarados aqui. Já tem mais uns 4 países que estão nessa lista aqui. Mas quando eu cheguei a fazer a apostila não estava ainda, mas aqui só aí já estão declarados. Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Somália, Malvinas, Afeganistão, China e Mauritânia. Não pode falar. A Bíblia não entra. Agora a Bíblia já está chegando na China aí. Parece que agora tem algum lugar lá na China. A Bíblia já está sendo permitida, já está chegando, já estão evangelizando pessoas lá. Mas mesmo nesses lugares onde a Bíblia não entra, o país não aceita que esse livro entre nas suas fronteiras, Deus já está salvando pessoas lá. Como? Com a revelação especial. Deus está se apresentando para uns e para outros com a revelação especial. Deus está mostrando que o que eles vêm vivendo é errado. Deus está se manifestando através da criação e as pessoas estão se convertendo. Eu ouvi uma mensagem do padre hoje que há muito tempo eu não vejo pastores pregando igual eu vi o padre pregar. Mas pensa numa palavra, pensa. Porque eu disse, esse camarada está disfarçado. Depois eu vou mandar para vocês, vocês vão mandar. Mas enfim, sabe, você vê que Deus está se revelando, não vê quem não quer. Não tem uma revelação especial hoje de Deus quem não quer. Porque Deus está se manifestando de maneira muito, 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 muito clara. Só não percebe, não atende quem não quer. Glória a Deus. Aleluia. Não estamos à mercê do sistema religioso, nos dizendo o que Deus disse. Porque antigamente, eu cheguei a falar para vocês quando eu ensinei acerca da Bíblia Sagrada, nós vamos tocar isso na próxima aula, mas a gente viu que teve um período que a Bíblia não era para todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né? A Bíblia só existia em latim. Então só tinha um tipo de sacerdote que tinha a Bíblia, né? Hoje está sendo filmado, a gente pode falar claramente, mas enfim, essa Bíblia era tratada por uma única religião, e por anos e anos eles dominaram a palavra de Deus. As pessoas iam lá e só ouviam aquilo que o sacerdote dizia e pregava. E pronto, ninguém tinha acesso à Bíblia para ir lá e conferir. Por muito tempo a Bíblia ficou dessa forma. Mas graças a Deus hoje você pode ir para casa e vir para a igreja trazendo a sua própria Bíblia. Você tem condições de que Deus se revele para você, não só de maneira geral, mas com revelações especial para a sua vida. Você tem a possibilidade não de ler apressadamente a palavra, mas de examinar cada texto, cada versículo, cada parágrafo, para compreender aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Olha que maravilha. Agora me diga, que desculpa tem um brasileiro para chegar diante de Deus e dizer, eu não conheci o Senhor? Tem um filme chamado A Tortura, que fala desses caras que vão pegar nessas paredes. É forte. E não matam crianças. Tem noção? É o filme, os caras, nossa, os caras matam, tacam fogo. Mas mesmo assim, mesmo morrer, eles não negam a palavra. Mesmo hoje, só de assistir esse filme, você dá para ter uma explosão de que vai ter oportunidade. Aí você vê como nós, digo nós, estou incluindo nesse contexto, mas nós, como igreja brasileira, somos egoístas. Como igreja brasileira, somos manhosos.
Se alguém falar que você é feio, você não volta mais na igreja. Se alguém passar o olho para você torto, às vezes você é motivo para você não vir na igreja. Se a pessoa chegar na igreja tão atribulada, tão, com a cabeça tão virada, que a pessoa está aqui, ó, virado para você, mas não está te enxergando de tantos problemas e preocupações que essa pessoa está. E às vezes você sai e diz, fulano, eu feio, eu não vou mais eu falei. Fulano nem sabe que você estava no culto, fulano nem sabe que você estava na igreja. Né? Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Mas e quantos que você vai evangelizar, você não for mais para a igreja? Mas por que você... porque o pastor acabou o culto, ele não me cumprimentou. Não acredito nisso, não. Não é? Mas você for falar com o pastor? Não, aí fica difícil, né? Me ajuda aí. E quantos, por muito menos, deixam de vir para a casa de... mas tinha o irmão fulano que todo dia fora comigo, agora chegou o irmão novo. E agora a pessoa não vem mais comigo. Irmão, o outro está precisando mais do que você, o outro vê a necessidade da outra pessoa, está ajudando como ajudou você um dia. E agora você já aprendeu o caminho, você já aprendeu ir e vir, agora vai você, volta você, porque você já está fortalecido. Está entendendo? Quanto a gente é ignorante para com Deus e quanto a gente coloca desculpas para não servir a Deus conforme Ele quer. E aí a gente quer revelação especial. Deus fala só com Ele consegue. Fica difícil, né? Não. Vamos ser sinceros, fica difícil. Imagina Deus olhando assim. Fiquei especial. Vou mandar um cascudo especial. Vou mandar uma palavra. Cortar você no meio. Pau na tua vida aí. Não, porque não tem condições. A gente não se doa conforme deveria e quer receber o que não merece. Aí fica difícil. É a mesma coisa daquela pessoa que vai trabalhar na empresa, dá atestado um dia e falta outro cano seco, umas 3 vezes no mês, aí chega lá o pagamento dela pelo mês e fala, não chega, o que está acontecendo aqui? Eu quero. Mas foi meu amigo. Você trabalhou, você não sabia, não, olha você aí, espera aqui. Esse dia aqui, o que aconteceu? Esse outro dia aqui, por que você não veio? Esse outro dia aqui, por que você não tem atestado, não tem nada? Com Deus vai ser a mesma coisa. Eu vejo muita gente que vai chegar de Deus com moral, achando que porque eu fiz e eu aconteci. O próprio Jesus disse isso. Mas eu preguei, mas eu fiz. Vai dizer, mas eu não te conheço. Você pregou tanto que não teve tempo para me conhecer. Essa é a resposta que ele disse, né? Eu preguei, eu fiz e não. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Ou seja, você trabalhou tanto, você fez tanto que você não teve tempo de ter uma relação de intimidade com. Aí estreou. Aí já é. É melhor ir devagarzinho, se relacionando com Ele, crescendo em poder, em autoridade, para que a graça e o poder dele se manifeste sobre a nossa vida. Certo? Que a cada dia o Espírito Santo venha nos auxiliar a conhecer as verdades e as vontades de Deus para com a nossa vida. E como nós podemos nos relacionar melhor com Deus. 1 Coríntios 2,10 e a gente encerra aí, ora, toma café e vamos. 1 Coríntios 2,10. As pessoas só querem ter intimidade com Deus quando aparece. Quando Deus aparece, igual aparecer para Moisés lá no monte lá. Aí nós, aí acredito. Aí fala, não, agora sim. Agora eu não posso. 2 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está separado, reservado no cofre de Deus para quem? Para revelação especial. Não é para todo mundo, é para quem ama Ele. Não é para quem Ele ama. Por quê? Porque quem Ele ama? Todo mundo. É para quem ama Ele. Deus amar não é difícil. Difícil é a gente amar a Deus. E entender as vontades dele para a nossa vida. Ou seja, compreendê-lo como Ele é. Certo? É aquilo que Jó chegou ao ponto de fazer. Ele demorou quase toda uma vida para compreender a Deus. Ele conheceu a Deus no período que ele perde os filhos, que ele conhece a misericórdia de Deus, ele conhece
a Deus. Mas ele só compreende a Deus quando ele consegue orar por aqueles que se levantavam contra a vida dele. E agora ele compreende que a vontade de Deus era maior do que a vontade dele. E a Bíblia vai dizer que só aí, depois que ele compreende, ou seja, que ele aceita a vontade de Deus, no capítulo 42, no finalzinho, Deus agora vira e muda a história de Jó. Não porque ele conheceu a Deus lá na frente, mas porque ele compreendeu, ele aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Aí Deus vira o cativeiro dele, dá tudo em dobro, levanta e manifesta a glória e o poder de Deus. Sabe por que tem gente que ainda não recebeu o dobro e nem o novo de Deus? Porque talvez até tenha conhecido ao Senhor, mas ainda não se relacionou com Ele, ainda não aprendeu a ter uma relação de intimidade com Ele, não compreendeu ainda a vontade do Senhor para a sua. Ele nem se dispôs a fazer a vontade. Tem gente que vai embora hoje só dizendo: Senhor, eu aceito, manda que me manda mais. Agora eu entendo, agora eu aceito, agora eu me levanto, eu não vou ficar caído, eu não vou ficar prostrado. Eu sei que o Senhor tem uma revelação especial somente para mim. É isso que a palavra está dizendo. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração, mas Deus já preparou para aqueles que o amam. Você consegue amar a Deus? Se você ama a Deus, Deus tem uma revelação especial para a sua vida. Se você ama a Deus, Deus tem uma bênção preparada somente para você. Verso 10. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus é possível visualizar essa bênção, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pelo Espírito de Deus você já pode enxergar com a visão de águia a bênção preparada para a sua vida e Deus descendo com ela, mandando o anjo descer para lhe entregar a bênção nas tuas mãos. Se você conseguir demonstrar amor por Deus, Deus ele vai manifestar a glória e a presença dele sobre a sua vida. Viu como é difícil? Não é muito, né? Mas é possível fazer? A gente precisa de um pouco mais de disposição, um pouco mais de fé, um pouco mais de garra, né? E decididos a receber vitória. O problema é que o inimigo diz: você não vai receber vitória. A gente não, tá bom, tá bom. O inimigo diz: não vai, tá bom. Quer dizer, não vai dizer: eu vou, porque Deus me garantiu vitória. Ele amo ao Senhor e não vou abrir mão da minha bênção, vou receber minha bênção. Uma palavra que eu fiquei muito na Bíblia. O pastor sempre falava assim para nós: nunca tira essas palavras na sua mente. Obedecer, entender e esperar. Amém? Obedecer, entender e. Aí eu ficava. Nessa sequência, né? Nessa sequência. Obedecer, entender e esperar. Porque nós queremos atropelar tudo, nós nunca esperamos a vontade de Deus. E Deus ele já está escrevendo a história. Você tem que obedecer. Depois que você obedece, você começa a entender. Depois que você entende, aí só esperar que a gente também. Porque o esperar, só espera aquele que tem certeza que já alcançou a vitória, já tomou posse dela. Por quê? Por mérito, por merecimento. Porque você investiu, insistiu, esperou, obedeceu e agora Deus vai cumprir aquilo que Ele mesmo colocou no seu coração. Compreender. Que o compreender é o quê? É o ponto da intimidade. Eu sei que Ele tem o melhor para. Se não obedecer, cai. Se não obedecer, cai, filho. Nesse momento, queremos te agradecer por esses momentos de entendimento e sabedoria da tua parte. Nos ensina a carregar cada palavra experimentada que em nossa salva no nosso coração. Deus venha levar para nós o resto dos nossos dias
entendimento, a sabedoria da tua parte. Mas venha obedecer, entender e esperar em ti. E confiar somente em ti, Pai. E descansar o nosso coração na tua presença. Que assim seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a face da terra, até a volta